Se você precisa adiar ou cancelar a sua viagem por qualquer motivo, saiba que você tem esse direito como consumidor garantido por lei. Mas existem alguns prazos e regras a serem respeitados e é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Isabela Marques e aqui eu falo sobre viagens e vida saudável. Se você gosta de qualquer um desses temas, aproveita, pausa esse vídeo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também para acompanhar todos os novos vídeos como esse. Agora vamos lá. Veja se você se encaixa em alguma dessas situações. Você comprou uma passagem aérea e no mesmo dia, ou algumas horas depois, você desistiu dessa viagem. Ou talvez tenha levado um pouco mais de tempo, alguns dias, alguns meses, e você não quer mais viajar ou não pode. Ou em vez de cancelar, você resolveu mudar a sua data, remarcar a sua viagem. Ou de repente a própria companhia aérea teve que cancelar ou remarcar essa data de voo. Pior ainda, se isso aconteceu durante a pandemia e você ficou completamente perdido sobre quais os passos que você deveria tomar para ressarcir o seu dinheiro ou salvar a sua viagem. Mas fica tranquilo porque todos esses casos têm solução. De maneira geral, se aquela viagem não vai mais acontecer naquela data, independente de ser um motivo seu ou da companhia aérea, você pode tanto pedir o reembolso, quanto remarcar, reagendar essa data de viagem ou ganhar créditos nessa companhia para uma compra de uma nova passagem. As regras para cada caso vão variar de acordo com a companhia aérea, com a data da passagem e com o tipo de passagem comprada. E especialmente nesse momento atual de pandemia que a gente vive, algumas alterações foram feitas para que tudo fique mais justo, tanto para o consumidor quanto para a empresa. A nova legislação alterou os prazos para que as companhias aéreas reembolsem os passageiros e definiu algumas regras para cancelamentos e alterações de passagens com voos programados em 3 datas, 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Mas, posteriormente, eles alteraram essa data até 31 de outubro de 2021, pela medida provisória 1024. Vamos entender melhor então, trazendo caso a caso. Você decidiu não viajar mais. E agora? Se essa decisão foi feita até 24 horas depois do recebimento do recibo da sua compra e você entrou em contato com a companhia pedindo esse cancelamento, você tem direito a reembolso integral, sem multa, sem taxa. Contanto que essa compra da passagem tenha sido feita até 7 dias antes do voo em si. E o reembolso é realizado até 7 dias depois da sua solicitação. Essa regra é válida para tanto antes, depois, quanto durante a pandemia. Após esse prazo, se você decide cancelar a sua viagem, você não quer mais ir e já se passaram alguns dias ou alguns meses, você ainda tem direito a reembolso, mas aí podem incidir algumas multas. O valor dessa multa e se a multa vai ser aplicada ou não vai variar de companhia aérea para companhia aérea. Nesse caso, normalmente o reembolso é feito até 7 dias depois da sua solicitação em tempos normais, mas durante a pandemia ele é feito até 12 meses depois da sua solicitação. Por isso, inclusive, que muitas pessoas têm desistido de cancelar a viagem e têm aceitado, em vez do reembolso, os créditos ou a remarcação, principalmente se você tem alguma intenção de viajar dentro do próximo ano. E aí, nesse caso, vamos para a segunda situação. Você quer alterar a sua data de passagem. E agora? Nesse caso, você tem 2 opções. Ou remarcar a sua passagem junto à companhia aérea ou à sua agência de viagem, se for o caso, ou aceitar créditos para a troca de uma futura passagem. No caso de remarcação, se por algum motivo você não puder viajar naquele dia, na data programada do voo, é possível mudar essa data, antecipando ou adiando a sua viagem. Mas isso também varia de acordo com as regras de cada empresa. E, lógico, incide multas. Agora, quanto aos créditos, como é que funciona? A vantagem dos créditos é que se você opta por eles, você não precisa pagar multa. Você tem o reembolso integral da sua passagem em forma de crédito para aquisição de uma nova passagem, com a mesma companhia aérea. E é ela que vai informar a quantidade e a validade desses créditos. Durante a pandemia, pela lei, entre 19 de março do ano passado e 31 de outubro desse ano, 2021, o prazo tem sido de 18 meses e o passageiro fica isento de multas. E a companhia aérea deve permitir a livre utilização, inclusive podendo deixar o passageiro livre para comprar uma passagem para terceiros. Após essa data, ou seja, após a pandemia, a negociação de datas e valores, se vai ter multa, se não vai ter, é feita diretamente com a companhia aérea que você comprou sua passagem. Mas e devido a toda essa incerteza, não sei o que faço, não sei se cancelo, não sei se adio,
a empresa ainda não me deu nenhum retorno em relação ao que vai acontecer, a dica é esperar até pelo menos uma semana antes do voo para ver se a companhia aérea não vai cancelar ou fazer alguma alteração naquela passagem. Isso é bom principalmente se você não tiver planos de fazer uma nova viagem ou se você precisar de mais flexibilidade para escolher suas datas. Agora, e se a culpa não foi sua? A companhia aérea teve que cancelar ou remarcar o voo. E agora? No caso de cancelamento, você também pode pedir reembolso ou crédito para uma nova passagem. E no caso de remarcação, se automaticamente eles mudarem o seu voo e te remarcarem, você não é obrigado a aceitar. Então você também pode pedir reembolso ou crédito. Nesses dois casos, o reembolso é integral, mas ele é feito até 7 dias em dias normais, fora da pandemia, e 12 meses se for durante a pandemia. Quanto aos créditos, o cliente pode optar por usar esses créditos numa nova viagem no prazo de até 18 meses ou remarcar a sua passagem junto à companhia, sem custo, em outro voo em prazo determinado por ela. E ele deve ter o valor maior ou igual à passagem original. Já para voos depois de 1º de novembro de 2021, o valor do crédito e a possibilidade de ele ser isento de taxas vai depender de negociação diretamente entre consumidor e companhia aérea. Assim, independente do caso, independente do que aconteça, você como passageiro tem diversas possibilidades de não sair prejudicado em toda essa história. Aqui só vão alguns adendos muito importantes. Se você for cancelar ou alterar uma viagem, procure fazer isso até 7 dias antes do voo. E sempre verifique no dia da viagem se está tudo certo com o seu voo antes de ir para o aeroporto. Além disso, nunca deixe para ver nada relacionado ao seu voo depois que ele já tiver partido. E vale dizer que o direito a reembolso ou crédito independe da forma de pagamento que você utilizou para fazer a compra da passagem original. Se for dinheiro, crédito ou milhas, esse direito é seu. E se você comprou suas passagens com agência de viagem, saiba que pode ter uma pequena taxa de 10% no momento em que você solicita o seu reembolso, que é a taxa administrativa. Mas se você comprou sua passagem aérea com alguma agência, é com ela que você tem que inicialmente resolver o seu problema. Mas e se você estiver tendo algum problema, alguma questão quanto a entrar em contato com a companhia aérea ou agência de viagem? O que você pode fazer? Porque isso tem acontecido muito durante a pandemia, principalmente por conta da alta demanda. Então a dica inicial é não se desesperar, não desistir e procurar fazer o contato em horários de menos fluxo de pessoas ligando, que seria logo de manhã, antes das 9 horas da manhã e após as 18 horas, 6 horas da tarde. Além disso, eu recomendo também você enviar um e-mail para deixar registrado ali a sua reclamação ou solicitação e a data. Se o dia do seu voo estiver se aproximando e você ainda não tiver conseguido contato, você pode registrar uma reclamação no site consumidor.gov.br, que é monitorada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e onde todas as companhias aéreas estão registradas. As companhias aéreas têm um prazo de 15 dias para responder a sua solicitação ou reclamação. Ah, Isabela, mas o meu voo não sofreu alteração, eu também ainda quero viajar. Será que eu posso respirar aliviada, já que tá tudo certo? Não exatamente. Primeiro porque se estiver dentro do prazo que a companhia aérea tem para fazer qualquer coisa, tudo pode acontecer. Segundo porque principalmente pelo momento que a gente está vivendo, e talvez isso também traga implicações no futuro da aviação, a incerteza das companhias aéreas tem feito com que elas deixem para alterar ou cancelar uma viagem com menos de 30 dias da data do voo. E algumas alterações até na própria semana. Então o ideal é confirmar se está tudo certo no dia do voo, antes de ir para o aeroporto. E em caso de qualquer dúvida, ligar diretamente para a companhia aérea. E por fim, a dica-chave para você evitar qualquer dor de cabeça em relação a tudo isso é checar as informações de cancelamentos e alterações antes de comprar uma passagem aérea. Bem, mais informações você encontra nos próprios sites das companhias aéreas e no site da ANAC, que eu deixei aqui na descrição, e você pode também deixar a sua dúvida aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui, espero que dê tudo certo com a sua viagem. Eu me chamo Isabela Marques e até o próximo vídeo.